Estamos iniciando mais um Pampa Debates, falando para todo o estado, pelas nossas geradoras e retransmissoras de televisão. Somos 4 geradoras em todo o estado e 107 retransmissoras. E falando para o planeta, pelo YouTube, pelo Face, e também estamos todos juntos no Instagram, @PampaDebates. Não esquecendo que hoje é um dia extremamente importante para nós aqui na Rede Pampa, para nós no Pampa Debates, receber um presidenciável. E ele que está em terceiro lugar nas pesquisas. Está ainda, vamos dizer assim, porque pode crescer e tem muito para crescer, atrás do Lula e atrás do Flávio Bolsonaro. Mas de pesquisa nós vamos falar daqui a pouco. Nós estamos aqui com uma pessoa que despontou num partido que é iniciante ainda, e ele também é um iniciante na política, mas esta união de Renan Santos e Missão deu muito certo, tanto é a posição atual que estamos observando nas pesquisas. E esse presidencial está aqui, de lenço amarelo, nós temos aqui os chimangos e maragatos, é o lenço branco e o lenço vermelho, e ele está com o lenço amarelo. Prazer tê-lo aqui, Renan Santos. Prazer é todo meu, uma honra estar presente com uma lenda aqui do jornalismo gaúcho, e prometo entregar tudo, as polêmicas, as discussões, os projetos, e eu acho que esse é o meu objetivo. Eu tenho que ser muito claro sobre tudo que eu falo, sobre tudo que eu penso, porque esse ciclo de mentira que envolve a política brasileira é o que nos trouxe até aqui. E tá na hora de falar um pouco de verdade, mesmo quando ela doa. A verdade, ela dói, mas ela te liberta, e é para isso que eu tô aqui. Então vou começar procurando entender um pouco da sua vida. O senhor nasceu onde? Nasci em São Paulo, bairro da Moca, bairro dos italianos, bairro Operário. Paulistano? Sim, paulistano da Gema, né? Na Moca, onde tem aquele sotaque mais caricato do paulistano. Ô, meu, me vê uma pizza. É um sotaque até um pouco exagerado, mas vim de lá. Então, metade da minha família italiana, metade portuguesa. Fui sempre um grande aluno. Nas escolas sempre tirei notas altas, senão minha mãe, né, dava as famosas bordoadas. Passei na faculdade de Direito da USP. Lá comecei a fazer política. Me tornei uma liderança estudantil ali. Comecei a arrumar minhas primeiras brigas com o PT ali. Derrotei o PT no território deles. Uma coisa que se tornou uma espécie de especialidade minha. E és fundador do MBL, né? Sou fundador. E a partir de 2013 eu comecei a participar daquelas manifestações antes do MBL surgir. E aí, a partir de 2014, eu conheço um grupo de rapazes. Um deles já era meu irmão. Mas músicos, intelectuais e um jovenzinho japonês chamado Kim Kataguiri. E aí aquele grupo de amigos com um escritório perdido no centro de São Paulo cria o MBL. O MBL lidera as maiores manifestações da história do Brasil. Derrubamos o governo da Dilma, apoiamos as reformas que aconteceram no governo Temer. E percebemos, entretanto, que para chegar a fazer algo que vá além do protesto, a gente precisa ser uma alternativa de poder. E aí a gente criou o próprio partido político, porque a gente não gostava de nenhum dos outros. Então falou, vamos fazer o que a gente acredita. Criamos o partido Missão e eu sou o primeiro pré-candidato a presidente do partido. O Missão está com a situação regularizada? 100%. 100%, né? Porque estava ainda tinha uma pendência e agora o Supremo decidiu... Sim, o TSE decidiu por 7-0 em novembro. Porque assim, quando você coleta as assinaturas, você tem que validá-las no cartório e depois as validações do cartório têm que ser homologadas pelo TSE. E aí a homologação aconteceu por 7-0, placar, né, uma surra, quase uma Alemanha, né? Quer dizer, mais que uma Alemanha. Isso é interessante, veja que o Bolsonaro, presidente da República, queria ter um partido e não conseguiu formar. Vocês e outro Kassab tem que elogiar também, porque o Kassab, fora de qualquer contexto maior na política, ainda sendo presidente, o Bolsonaro não conseguiu. O Kassab e o MBL conseguiram. Então, parabéns por isso. Agradeço demais. Do ponto de vista ideológico, o que te levou até a política é o que te traz até aqui, né? São as posições consideradas mais radicais, mais à direita, e eu, grande parte delas, comungo com o nosso candidato Renan Santos. A questão, principalmente, de seguir essa doutrina que nos traz agora El Salvador, eu acho que já é, no aspecto segurança pública e violência, o caminho para resolvê-la. É botar a bandidagem na prisão. Exatamente. A gente fica nessas discussões no Brasil, mais escolas ou mais cadeias? Vamos construir mais escolas, é mentira. Hoje o Brasil, tecnicamente, precisa fazer mais cadeias do que escolas. Até porque a população tem envelhecido. Exatamente. E eu preciso melhorar as escolas. Eu não vou cair naquelas discussões que eu vim do campo do direito, né? Por mais que eu tenha largado a faculdade para ser empresário. Eu vim de uma faculdade, na faculdade de Direito da USP, em que, os direitos humanos, todas essas discussões. A real, a gente colocou a nossa política penal sob a ótica de revalidar, de trazer de volta, de reabilitar o bandido. E não de honrar a vítima.
Então, toda a nossa política penal é baseada na ideia de que um presídio é um lugar para eu dar curso profissionalizante, para um bandido ficar o menor tempo possível e retornar às ruas. E é mentira. Nós temos que falar as coisas como elas precisam ser. O bandido precisa ter medo de ir pra cadeia, ele tem que ter medo de cometer o crime. E se ele cometer um crime violento com uma pessoa, ele tem que se dar como, assim, um grande sortudo por ele não ter morrido durante a operação policial. E quando na cadeia, ele não tem que ter progressão de pena, ele tem que trabalhar lá dentro e calar a boca dele. É apenas isso. Nós vamos querer instituir lei e ordem num país que assumiu a bagunça como sua grande característica. Quando a gente abre, por exemplo, uma propaganda oficial do Brasil, a Brahma fez uma propaganda sobre Copa do Mundo, é sempre uma favela. É sempre o Brasil num clima de favela, é sempre a gente assumindo o crime como parte da nossa identidade. Eu não aceito. Pega o menininho ali, favelado, fazendo balãozinho. Pra... Isso, é exatamente isso. Olha que bonito, nós somos isso. Nós não somos isso. País sério em lugar nenhum assume favela, crime organizado, E se for isso, tem que sair disso. Exato. A gente assumiu e a gente tem que negar isso. A gente tem que destruir isso como base cultural nossa. El Salvador começou como crime, mas o que ele fez logo em seguida? Ele destrói a operação, vamos dizer, das facções criminosas lá e começa a arrumar as ruas, limpar as ruas. São Salvador está virando uma capital linda. Por quê? Porque começou a se levar a sério. As nossas cidades não são levadas a sério. Aqui mesmo em Porto Alegre, você começa a ver ocupações de MTST perto da prefeitura, ruas tomadas por morador de rua e ONGs. Não posso tirar ele de lá. Essa loucura que a gente tem que acabar. Bom, vem que aí já comungamos. Em termos de pena máxima, o senhor concorda com a pena de morte? Eu concordo. Principiologicamente, eu concordo com a pena de morte. Porém, a nossa Constituição, como isso é cláusula pétrea, eu teria que fazer uma reforma, uma constituinte. Sim. E aí, como presidente da República, né, Max Weber fala, você tem a ética da responsabilidade, e dentro da ética da responsabilidade, eu tenho que saber o que eu tenho que fazer primeiro. E aí, eu não vou ficar preso na ética da convicção. Eu tenho que fazer, tem que focar num primeiro mandato nosso, em destruir o crime organizado, em alterar as leis penais e fazer reformas fiscais. Alterar a Constituição de uma vez já no primeiro mandato eu acho exagerado para fazer. Então, vamos escolher passo a passo. Então, eu não implementaria no primeiro mandato nosso. Eu já acho que a nossa Constituição ela foi construída à sombra de um plano fracassado, que foi o Plano Frunaro, que elegeu praticamente todo o MDB. É uma Constituição do MDB. Sim. Então, eu acho que ela tem que mexer nessa Constituição urgentemente. Mas mexer para trocar a Constituição e não fazer remendos. É exatamente isso. O modelo da Constituição de 88, ela tem que acabar. O Brasil piorou depois da Constituição de 88. O Brasil ficou menos competitivo, menos produtivo, diminuiu sua infraestrutura, o nosso papel no mundo diminuiu. Ou seja, a Constituição de 88, ela é um fracasso. E a gente fica falando isso e as pessoas têm que começar a se tocar. Outros países adotaram modelos completamente diferentes e deram certo. Nós, quando a Constituição de 88 foi promulgada, nós éramos melhores do que a Coreia, melhores do que a China, melhores do que a Índia. Hoje a gente ficou para trás do que todas essas nações. O Brasil está perdendo para o Vietnã. A chamada Constituição Cidadã. É uma piada, uma porcaria essa Constituição. A gente tem que começar a falar as coisas como elas são. Eu acho que é isso que é o problema brasileiro. A gente finge que os problemas não existem. A nossa Constituição é um lixo. A nossa Constituição impede o nosso desenvolvimento. E a nossa Constituição e o espírito do Constituinte, que também tem o espírito das leis, o espírito dele é um espírito de culpa. Ah, meu Deus, temos que corrigir os erros e os excessos do regime militar. Pois bem, nós temos agora os erros e excessos do regime do crime organizado, que são muito piores e muito mais numerosos. Você vai falar dos crimes e das mortes, que houve mortes, houve violações lá no período da ditadura. Diga o que quiser. Todo ano no Brasil morre 40 mil habitantes, a maior parte deles vítima do crime organizado. E aí os filmes que são feitos são só sobre a ditadura. A ditadura do crime organizado é muito pior. Este é o candidato Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo Missão. Obviamente que, se tratando de Constituição, a gente vai fazer vários programas aí para não chegar a um denominador comum, porque não é com qualquer pessoa que se chega a um denominador comum. Mas uma vez entrevistando no Pampa Debates, lá na nossa antiga sede, eu entrevistei o ministro Jobim. E falamos sobre as leis do Brasil. Leis não faltam no Brasil. Só que nós temos leis que não passam por depuração moral e ética, né? As leis são jogadas num contexto onde quem fez as leis muitas vezes não sabe nada do que fez. A assessoria faz. Mas tudo bem. Vamos considerar que os parlamentares fizeram a lei. E diz o Jobim, se queres aprovar uma lei no Brasil, adjetiva ao máximo essa lei, atende aos interesses corporativos e coloca esta lei, que é uma verdadeira colcha de retalhos, para um advogado entender o que melhor lhe aprovém ali dos retalhos que tem à disposição. E depois
a um juiz que vai entender o malfadado espírito legislador. Quer dizer, as leis são colchas de retalho que atendeu a interesses corporativos e acabou sendo aprovada dessa forma. Então, mesmo as leis do Brasil, elas precisam de uma reconstrução. Nós precisamos modificar a partir da própria Constituição. Olha que observação maravilhosa. Porque o que a gente observa no Brasil é uma hipersubjetividade na interpretação das leis. E elas são criadas para ter essa hipersubjetividade justamente para você poder alterá-las de acordo com o réu em uma determinada circunstância ou o lobby numa determinada circunstância. As nossas leis são mal redigidas para não serem objetivas. Eu vou dar um exemplo que está gerando problemas agora. A reforma tributária que passou, ela é cheia de confusões para gerar uma hermenêutica específica para ajudar um setor A ou setor B na hora certa. E tudo funciona assim, infelizmente, no Brasil. E aí você tem um STF que bagunça ainda mais, que vai interpretando também essas leis de acordo com a sua leitura de direitos humanos e direitos fundamentais, e juízes de primeira e segunda instância cada vez mais bizarros. Houve no Rio de Janeiro o julgamento sobre aquele caso do menino do Henri Borel. E aí a juíza interpretou que punir a mãe, que é uma desgraçada, seria um ato de patriarcado ou de perseguição às mulheres. Um absurdo total e completo. Então, esse espaço interpretativo que é gerado é muito perigoso. As leis têm que ser simples, claras e objetivas. E sim, isso precisa ser reformado. Ainda mais que uma Constituição que ela abre todo esse espaço. O problema já está na Constituição. Entretanto, eu tenho que ter um governo que será um governo de transição para um regime novo. E quando um regime novo é um regime democrático, deixando claro, mas um regime constitucional, claro, simples e direto. O governo de transição vai ter que começar a fazer esse limpa-trilho dessa confusão. E é uma confusão que hoje está no orçamento, é a confusão que afeta as leis penais, é uma confusão que afeta diretamente o funcionamento da economia brasileira. E é uma confusão que interessa, sabe para quê? Escritório de advocacia. Porque no Brasil tem tanto advogado e tanto contador, porque pagar imposto é difícil e porque as leis elas são sempre passíveis de distorção. Então esse é o jogo que a gente tem que arrumar. Perfeito. Não podemos esquecer que quando a gente fala em 54 anos da Unimed, Federação Unimed do Rio Grande do Sul, não estamos falando apenas e tão somente em tempo, estamos falando de uma trajetória construída diariamente por pessoas que acreditam no cuidado, na cooperação e na força do trabalho conjunto. Ao longo dessas mais de 5 décadas, os colaboradores, os parceiros e lideranças que ajudaram a construir esta Unimed, essa federação forte, é uma rede baseada em confiança, em responsabilidade e compromisso. Isso tudo com as pessoas que fizeram uma história que é feita de relações duradouras e de decisões importantes, sempre conectadas por um mesmo propósito, cuidar, porque na Unimed Federação cada escolha impacta vidas e ajuda a transformar o cuidado em algo cada vez mais próximo e coletivo. Unimed Federação do Rio Grande do Sul, feita por pessoas para pessoas.